Olá, pessoal. Estamos começando aqui a continuidade, né? Estamos retomando em continuidade ao que eu enviei do vídeo passado, a questão da similaridade entre os acordes. É isso que a gente está trabalhando aqui. Maestro, o que que isso é importante? O que que isso ajuda no canto coral? Vocês vão observar no repertório, e vou começar a destacar agora, que muitas das vezes você tem dificuldade em cantar um trecho que tem uma nota diferente, mas aquela nota está em outra voz, ou no compasso anterior, ou no tempo anterior, ou no tempo seguinte. E aí você começa a relacionar as notas da sua voz com as notas de outra voz. Então a gente vê às vezes, por exemplo, trechos, né, em que notas do baixo vão para o soprano, contralto, não tem uma regra, tá? Elas são intercambiáveis às vezes, e claro, dentro das suas respectivas oitavas, conforme é a tessitura de cada voz, né? O baixo não vai cantar exatamente a mesma nota do soprano, mas pode cantar uma nota, uma oitava ou duas oitavas abaixo, a mesma nota. E é por isso que é importante entender de harmonia, para a gente conseguir cantar melhor a nossa linha melódica. Sem compreensão de harmonia, a gente fica perdido e sempre pegando tudo do zero, né? Então, nós vamos observar essa similaridade. Então, agora eu não vou usar termos difíceis como relativo, antirrelativo, essas questões, né? Mas nós vamos ver aqui pelas cores das notas, a similaridade delas. Então, o Dó eu botei em azul, o Mi em verde e o Sol em vermelho, para vermos as similaridades entre primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Tônica e subdominantes, que a gente vai ter. As subdominantes estão em azul, né? E a tônica está em vermelho, né? Exceto a tônica principal. E a dominante está em verde também, seguindo aqui essa nossa lógica, né? Bom, quais acordes nós temos na nota Dó? O acorde de primeiro grau, o acorde de quarto grau e o acorde de sexto grau. Perfeito. Então eles têm similaridades entre eles de uma nota. Beleza. O acorde de quarto grau, ele tem alguma outra nota que se parece, né, ou que é similar ou igual ao acorde de primeiro grau? Não, ó, vemos são cores diferentes, temos só a nota azul. Então esses acordes eles não têm funções intercambiáveis, porque só possuem uma nota em comum. Precisam possuir duas notas em comum para adquirirem funções intercambiáveis, ou seja, um poder substituir o outro na harmonia. O acorde de sexto grau, que tem lá o nosso dozinho azul, ele tem outra nota em comum com o acorde de primeiro grau? Vamos ver, ó. No rosa não tem aqui, né, no primeiro grau. Mas nós temos verde, ó. A notinha verde aqui, né? Nós temos aqui, que é o Mi. Então, o acorde de sexto grau tem o Dó e tem o Mi. Olha que interessante. Então, por isso que a gente pode ter tônica sexto grau, porque tem duas notas em comum com a tônica principal, a tônica forte, que é o primeiro grau. Vamos ver os acordes que possuem a nota Sol. Nós temos aqui o terceiro grau, possui a nota Sol, e o quinto grau também possui a nota Sol. Desses acordes aqui, vamos ver. O quinto grau possui outra nota em comum com Dó? Não, só possui a nota Sol. O terceiro grau possui outra nota em comum com Dó? Ó, a nota em verdinho aqui, ó, o Mi, né? Possui sim. Então ele tem o Mi e o Sol em comum com o Dó. Por isso que ele pode adquirir a função de tônica, tônica terceiro grau, por essa relação aqui com duas notas em comum. Aí nós vamos ter a tônica forte, tá? A tônica de primeira força, a tônica de segunda força e a tônica de terceira ou quarta força, assim por diante. Como assim, mas você disse que não ia usar termos complicados. Não, ele não é complicado pelo seguinte: a tônica de primeira força é a tônica original, que é o primeiro grau, Dó, Mi, Sol. A de segunda força é que terá notas próximas do grau primeiro, mas não terá proximidade com a dominante, tá? Com o quinto grau. Então, o acorde de terceiro grau, ele tem notas em comum com o primeiro grau, tem o Mi e o Sol. Ele tem alguma nota em comum com o quinto grau? Tem o Sol.
Já temos. Ok, então uma nota em comum. Será que ele é intercambiável com a dominante? Ele tem que ter mais uma nota. Ele tem uma nota em preto aqui? Tem. Ele tem um Si. E esse Si aqui está em preto também, né? Então acaba que ele tem mais uma nota em comum. Aliás, esse Fá aqui eu tenho que mudar a cor dele para uma cor que a gente colocou para outro acorde, para outra nota, que é a nota Fá. Vamos ver. Beleza. Né? Então ele tem o Si aqui, ó. Então, o terceiro grau, ele também pode ocupar a função de dominante. Por isso, a dominante, ela nos retorna para a tônica, mas ela contrasta com a tônica. Então, o terceiro grau pode ocupar a função de tônica, mas é uma tônica que contrasta muito com o primeiro grau. Então, ela não pode ser de segunda força, ou seja, ela não pode ser a nossa primeira opção após a tônica mais forte, que é a tônica de primeira força, que é a tônica de Dó. Agora vamos ver o acorde de Lá. O acorde de Lá possui alguma nota em comum com outro acorde? Possui. Possui com a subdominante. Né? Esse Lá aqui, ó, que está em rosinha. Então ela pode cumprir também a função de subdominante. Mas ela possui alguma nota em comum com a dominante? Não. A subdominante ela não apresenta tanto contraste com a dominante. Então, preferimos substituir em primeira mão o acorde de tônica primeira força pelo de segunda força, que vai ser o acorde de sexto grau, porque ele não tem intercambiabilidade com a dominante. Então, se eu estou numa música e eu quero enriquecê-la, e aí é sempre dó, dó o tempo inteiro voltando para o acorde de dó, eu quero mudar de acorde, minha primeira opção para manter a função de tônica vai ser o acorde de sexto grau. Minha segunda opção será o acorde de terceiro grau. Por quê? Esta tônica será uma tônica mais fraca, como o rapaz lá mostrou no violão há 2 vídeos atrás, que alguns acordes eles casavam mais, eles eram mais presentes na substituição e outros menos, porque não apenas a similaridade, mas o contraste. Se o acorde tem notas similares com aquela função, mas ele também tem similaridade com outra função que contrasta com aquela, então ele não será um acorde que a gente vai escolher primeiro, né? Beleza. Vamos ver aqui. Existe um outro acorde que tem a nota Fá. Vamos ver. Temos só a dominante, mas é a sétima e é só uma nota. Tá? Então, opa, não, nos enganamos. Temos a dominante aqui e temos o segundo grau. Olha só, tem um Fázinho aqui, ó. Nosso douradinho aqui. Temos algum outro acorde com a nota Lá, que é a rosinha? Temos. Temos o acorde de segundo grau, que é o Fá, e nós temos o acorde de sexto grau, que é o Lá. Quais acordes nós temos a nota Dó, que está em azul? Primeiro grau e o sexto grau. Opa! Então temos, como acordes intercambiáveis com a subdominante de quarto grau, o segundo grau e o sexto grau. Como é que vamos determinar qual vai ser de primeira força e de segunda força? Né? Simples. Qual é aquele acorde que não possui intercambiabilidade com outro grau? Com outra grau não, com outra função. Nossa primeira opção é essa. É o acorde de segundo grau. Ele só é subdominante, ele só pode ter essa função. Então, ele vai ser de primeira grandeza. Ah, mas ele tem um Ré, que é uma nota similar à dominante. Mas é uma só, não são duas. Se fossem duas, aí ele seria intercambiável com a função de dominante, seria mais contrastante com o Fá, né, com a subdominante, indo para a dominante, aí ele não seria nossa primeira opção. Então, ao substituirmos a subdominante, a primeira que vai ser nossa opção, que é a subdominante de segunda força, será o acorde de segundo grau. Depois, nós vamos ter o acorde de sexto grau, que ele será de terceira força, uma subdominante de terceira força. Então, eu tenho 3 subdominantes numa cadência. Aí tudo está escrito nota Fá. Aí eu posso colocar na segunda ocorrência o acorde de Ré e na terceira ocorrência o acorde de Lá, por exemplo. Maestra, mas eu não posso inverter isso? Se você quiser, sim. Aí você vai usar a sua paleta de cores conforme você quiser, como alguém que pinta.
né? Ela quer descrever uma paisagem, um cenário com mais riquezas de detalhes, ela pode inverter as relações. A gente está tratando aqui de forças, gente, que são forças acústicas. Então, quando a gente fala de melodia, desculpa, quando a gente está falando de harmonia, a gente também está falando de melodia e a gente também está falando de ritmo. A gente vai ver que esses assuntos são integrados, porque todos eles são decorrentes da acústica, que é a maneira como o nosso cérebro percebe os sons. Então, se os golfinhos tivessem a habilidade de escrita, eles escreveriam a música deles de uma maneira muito diferente que a nossa, porque eles têm uma outra percepção dos sons. A maneira deles perceberem os sons, com certeza, não é idêntica à de um ser humano. Se nós, né, pudéssemos também dar esse poder de escrita para outro animal que não fosse um ser humano, o modo de escrever música, o modo de relacionar, de fazer esses vocabulários seria diferente. Assim como a gente vê, mesmo com a mesma percepção sonora, quando a gente tem a nuance idiomática. A maneira de se escrever o inglês, ela tem bases similares com o português, mas ela tem nuances diferentes da língua portuguesa. Tanto que existe o mito do idioma mais difícil de aprender. Isso não existe. Todos os idiomas são igualmente difíceis de aprendizado. A questão é que alguns idiomas têm características de dificuldades em determinado tema, um na conjugação verbal, o outro é concordância, que é difícil, o outro é acentuação, no outro idioma lá é a acentuação que é mais complicada do que da língua portuguesa, mas todos os idiomas têm isso, tá? Mas voltando aqui, o idioma musical, ele vai ter também suas nuances, mas é interessante que vocês vão perceber depois similaridades no discurso verbal, tanto que uma obra que mudou a maneira de compormos música, que vai vir aí com um alemão chamado Korsch, né, Koch, né, um CH no final, no século XV, XVI, se não me engano, é o Instituto Oratória do Marco Fábio Quintiliano, que é um romano do início do primeiro século da era cristã, em que ele vai desenvolver uma série de tratados, né? São 4 tomos, é uma obra grande, tem uma tradução para a língua portuguesa feita pela Unicamp, se eu não me engano, um professor, um linguista romano lá, especialista em latim, né? Que ele fez essa tradução. E este livro, a maneira como ele organiza o discurso verbal, o discurso oral, vai influenciar os compositores a partir de todo o período que chamamos de Renascença, a partir do século XV, século XVI. E vamos ver uma outra influência forte da literatura, do discurso oral, em cima do discurso musical, no romantismo, com um movimento literário chamado Tempestade e Ímpeto, que trabalha com contrastes, né? O 880, né, que o pessoal brinca, que é do romantismo. A gente vai ver aí o predecessor de alguns padrões, como o que é o Beethoven, né? Ali, a partir da sua sexta, sétima sinfonia, algumas obras daquele período, ele começa a preceder essas nuances que vêm do classicismo, que é um período muito curto, né, de transição entre a Renascença e o Romantismo. Então, por que a literatura consegue exercer influência sobre outras formas da arte? Porque existem padrões comuns na linguagem, né? E principalmente na linguagem sonora. Então, temos a linguagem sonora para a fala e para o canto. E a gente vai ver similaridades. Então, quem é da área de letras aí, por exemplo, vai começar a perceber isso. E onde que a gente vê a concatenação dessas ideias? No discurso harmônico. A gente vê bastante. Mas a rítmica, a escrita rítmica, ela também está interdependente, não é dependente, mas interdependente à escrita melódica e à escrita harmônica. Então, essas 3 formas de concatenar as ideias sonoras musicais, elas são interdependentes. Então, a maneira como você coloca a escrita rítmica vai influenciar a sua escrita harmônica, a sua escrita melódica e assim por diante, uma influencia a outra. Por isso que é importante. Então, quando estamos estudando harmonia, nós estamos também estudando maneira de cantar as notas melodicamente mais corretas e ritmicamente mais corretas também. Então é isso, essa questão da similaridade. Nós vamos ter aqui a dominante, né? Nós temos aqui a nota Sol na tônica e no terceiro grau. Beleza. Na tônica nós não vamos ter mais nenhuma nota parecida com a dominante. Nós temos a nota Si, que está em preto aqui, no terceiro grau. Então ele é também um grau de dominante. Opa, nós temos a nota Si também no sétimo grau.
Interessante. E a nota Ré também. Então, o sétimo grau também pode ser dominante, né? Mas desses graus aqui, qual deles não tem intercambialidade com o outro? Na verdade, o sétimo grau a gente vai ver que ele tem intercambialidade com o segundo, mas nós não vamos ver isso agora, né? Porque ele tem umas notinhas aqui, ele tem esse lázinho aqui, ó, que até não pintei ele com o rosinha adequado. Vou colocar aqui esse rosa mais claro para o lá, né? Então, esse lá aqui, ele tem possibilidade de intercambiar, porque ele tem um file lá, mas isso nós vamos ver depois. Já vimos um pouco disso no semestre passado do grupo permanente aqui, mas vamos sempre rever até ficarmos mais habituados a esse conteúdo, né? E podemos ajudar, cada vez que alguém entra no grupo permanente também, a gente ajudar essa pessoa a compreender. Então, a priori, o sétimo grau ele apenas pode ter a função de dominante. Então ele vai ser a dominante de segunda força, né? O de primeira força vai ser sempre a dominante original, que é o quinto grau. Então esse aqui vai ser o de primeira força. E o acorde de terceiro grau, além de ter intercambialidade com a tônica, ele tem notas da tônica. A gente quer fugir da tônica, a gente está fazendo contraste à tônica. Então ele será a nossa segunda opção em substituição ao quinto grau. Então ele é uma dominante de terceira força. De primeira força é sempre a original. Tá? Então esse vai ser terceiro. Então se eu tenho três dominantes num período, né, de escrita ali de uma frase musical em cima da melodia, harmonizando, né? E como que a gente harmoniza? A gente harmoniza em cima das notas comuns ao acorde primeiro. Ah, então essa música tem dó, ré, mi, sol, sol. Então onde tem o sol, sol, eu posso manter o dó, eu posso escrever o quinto grau, o sétimo ou o terceiro, sim. É aí que começa a brincadeira. Tem a nota sol, você pode fazer esse grau. Mas eu posso substituir para enriquecer também pelo sétimo, mesmo não tendo a nota sol, sendo uma nota estranha a esse acorde. Mas eu vou dar a opção para ele, porque ele tem função intercambiada com o quinto grau, que tem a nota sol da melodia. A gente olha a melodia para fazer a harmonia. Aí se eu tenho três vezes a dominante, eu vou optar, se eu quero substituir, eu posso colocar a dominante original, que é a de primeira força, que é o quinto grau, depois a de segunda força, depois a terceira força. Mas eu posso brincar de inverter isso também e sentir como é. A gente está começando a aprender a fazer esse colorido, né? Ou seja, a melodia, gente, são aquelas cores individuais, né? Que você pinta assim, só ela, aquelas cores básicas, né? Que é o que a gente viu lá no livro do professor Bojin. Ele mostra isso para a gente aqui. Vamos ver aqui, harmonia funcional. Bojin, ele coloca essa, ele já apresenta, né, uma correlação. Você já vem aqui mais correlação entre formas da arte, né? A música com a pintura, por exemplo, com as artes visuais. Elas se correlacionam. Porque existem também razões técnicas, né, que a gente tem na correlação dessas áreas. Então, ó, as cores, né? As principais cores da luz aqui que ele traz, e outras cores derivadas, né? As principais, as três, que a gente sabe, é o vermelho, o verde e o azul. Aqui seriam as coisas da melodia, de maneira mais simples, embora a melodia possa trazer também cores aqui, tá? Mas seria isso. E quando a gente traz a harmonia, quando a gente concatena essas três cores aqui, gera uma cor diferente. O somatório dessas cores gera uma cor diferente. E quando a gente inverte o acorde, a gente joga a tônica, né? A fundamental, desculpa, do acorde para o soprano, a gente coloca aqui no agudo, esse acorde gera uma outra cor. Se eu jogo a terça do acorde para o soprano, fazendo assim a segunda inversão, eu gero uma outra cor também, embora sejam as mesmas três notas. A gente vai percebendo isso na maneira como o coral é harmonizado. Então, se o acorde ele é um acorde fechado, onde a fundamental está no baixo, né? E a terça no contralto e a quinta no soprano, tenor pode dobrar qualquer uma dessas aí, brincar disso, que está no meio ali, né? Nós vamos ver que tem um tipo de resultado. Quando a gente pega essa fundamental e põe no baixo a terça, por exemplo, já vai mudar o resultado. São essas coisas que a gente vai começar de vez em quando a falar para vocês do grupo permanente quando pegarmos a partitura do coral. E aí esse assunto vai se tornar cada vez mais internalizado. Então é isso, pessoal. A gente vai se vendo aí. Essa semana vou mandar como guia de solfejo aí para vocês, de gravação, as duas canções, né, que a gente está fazendo aqui em Brasília. Então, para quem é de longe de Brasília, acaba que vocês solfejam com a gente,
a gente tem que concatenar isso. Eu ainda estou pensando como fazer essa diferenciação, o que, que é possível para a gente ajudar os dois grupos, né, que estão aqui próximos e longe de nós aqui em Brasília. Então é isso, gente. Até mais.